o fim dos tempos e a marca da besta. Apocalipse 13 diz que os seres humanos serão marcados ou na testa ou na mão direita. Muito se tem especulado sobre o que é essa marca da besta. A Bíblia, ela não é específica em dizer o que é essa marca da besta. Muitos teólogos dizem que é um chip. Outros dizem que a marca é na mente, e na mente a pessoa vai fazer, e a mão vai fazer aquilo que a mente está mandando. Enfim, a Bíblia não especifica o que é a marca da besta. Mas eu acredito que se for o chip vai ser um complemento da marca da besta. Porque para mim a marca da besta começa com a cauterização das consciências, né? No que diz respeito aos princípios morais, éticos e dos bons costumes implantados por Deus lá no início, no Éden, no Jardim do Éden. Princípios esses que, como eu já disse, foi implantado por Deus, pelo Criador dos céus e da terra, lá no Jardim do Éden, e que foram suprimidos pela entrada do pecado, quando da queda do homem, lá em Gênesis 3, quando o homem desobedeceu às ordens de Deus. Então o pecado entrou no mundo e tirou algumas das características dos seres humanos, as mesmas características que Deus tem. Os seguidores da besta serão reconhecidos pelo mesmo comportamento, pelo mesmo padrão de comportamento, completamente contrário aos padrões de comportamento que Deus criou. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pregador Júnior Vicente e você está no canal Remidos pelo Sangue. Alguns dias atrás nós tivemos o Dia dos Pais. Essas duas pessoas que eu vou citar aqui têm muito a ver com a marca da besta, com o comportamento das pessoas que vão seguir e já seguem a besta. Então, alguns dias atrás tivemos o comercial da Natura com a... Mas o que a Natura tem a ver com o Dia dos Pais? Bom, muito bem. Esse tipo de comportamento que ela tem e que muitas outras têm são comportamentos que fazem parte da marca da besta, da cauterização das consciências. Então, esse comportamento está muito acentuado, cresceu de uma forma excepcional. Por quê? Porque é tudo para afrontar o Criador, é tudo para dizer que o Criador não tem importância, que ele não existe e que nós vamos fazer o que nós quisermos. E também, uma outra notícia que nós tivemos, do youtuber para discutir ali no Senado, com toda a sua sapiência de youtuber, né? Que ele entende bastante de leis públicas, para discutir ali sobre para ajudar com que as sejam aprovadas mais rapidamente. Então, o senador convidou esse youtuber, que assim ele foi lá para contribuir com a aceleração desse projeto de lei sobre... Eu não vou entrar aqui no mérito da questão de que ela não é homem só pelo simples fato da companheira dela ter ido lá para os Estados Unidos fazer uma inseminação artificial. E agora porque ela teve um filho, a também fizesse uma cirurgia para implantar no lugar do órgão sexual feminino dela um órgão sexual masculino, ela nunca seria homem, porque ela não pode mudar a biologia que Deus a criou.
E também não vou entrar no mérito aqui da questão do convite descabido do senador, de convidar esse youtuber que mais parece um moleque e que faz programas aí na internet que são impróprios para crianças e, infelizmente, os maiores seguidores dele são crianças. Eu não vou entrar no mérito desses dois, mas esses dois vão servir de exemplo para as características dos seguidores da besta que nós vamos ver mais para frente. Então, não vou entrar no mérito que o Rodrigo Maia convidou esse youtuber para acelerar aí o projeto de lei sobre as fake news, que por si só, juntamente com seus protagonistas, já é uma fake news. O que precisamos entender é que estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual que não pode ser enxergada aos olhos nus, mas pode ser enxergada espiritualmente. E isso, para quem conhece um pouco da palavra de Deus, consegue enxergar essa guerra espiritual. O mundo não é uma Disneylândia, nem é um playground que você vê aqui para brincar o tempo todo até morrer. Você faz parte de uma guerra espiritual pela sua alma. E se você não acordar a tempo, a sua alma vai ser tragada pelo inimigo. Então nós estamos vivendo os últimos dias descritos na palavra de Deus. E o palco para a chegada desse anticristo está sendo preparado com todas essas coisas. Com a aprovação do casamento. Muitas coisas eu não posso dizer aqui, porque senão o YouTube derruba o meu vídeo. Então, vai aparecer escrito aqui quando eu for completar a frase. Esse falso Salvador, ele vai vir como o Salvador do mundo. Ele vai resolver muitos problemas no mundo, como segurança, saúde, a fome. Então, ele vai vir, ele só vai entrar em cena quando a apostasia já estiver instalada 100% no mundo. O que é apostasia? É o abandono da fé. Tanto as pessoas que creem, dizem crer em Deus, vão abandonar a fé e vão seguir doutrinas de demônios, que nós já vamos ver, vão seguir mentiras que algumas igrejas pregam, então vão abandonar a verdadeira fé. Tanto como aqueles que nunca creram e nunca vão crer, vão seguir esse homem, esse anticristo. Porque o anticristo é um espírito e ele já atua no mundo desde quando o mundo é mundo. Mas ele vai se apossar de uma pessoa. Essa pessoa vai ter carisma, vai se apresentar como um salvador, como uma pessoa boa para enganar a humanidade, para que a humanidade possa segui-lo. Então o mundo vai mergulhar num caos econômico, num caos político, num caos ético e moral. A segurança e a saúde vão estar em frangalhos. Então é aí que o anticristo vai entrar em cena. E ele vai ser o quê? O novo líder mundial. Não vai ter mais presidentes. Vai ter um governo único. E essa pessoa, esse anticristo, vai governar o mundo inteiro. E muitos, infelizmente até aqueles que se diziam cristãos, vão segui-lo. Porque vão achar que ele é o Salvador. Então, 2 Tessalonicenses vai dizer como é esse anticristo, que é chamado também como o homem da perdição, o homem do pecado, e a característica das pessoas que o seguem. Nós já podemos ver hoje em dia. Então, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 3 ao 4, diz assim: ninguém de modo algum os engane, pois isto não sucederá sem que primeiro venha a apostasia. O que é isso que sucederá? A vinda de Cristo. E seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E o que ele faz? E o que aqueles que seguem ele? Qual a característica? Como é que eu identifico as pessoas que seguem ele?
aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de forma que se assenta no santuário de Deus, mostrando-se como Deus. Então, as pessoas que são seguidores dele, você enxerga, você reconhece, porque se opõe a tudo o que se chama Deus. E ele vai querer se assentar no lugar de Deus. Isso aí eu explico outra hora, porque é muito longo. E o que é se pôr a tudo que se chama Deus? Primeira coisa, Deus inventou a família. Está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem, e o criou à imagem de Deus. Criou o homem e mulher. Então Deus aqui está criando o quê? A família. Porque a família só pode ser constituída a partir de um homem e de uma mulher. Então, essa lei de casamento é contra Deus, é contra o que se chama Deus. Família se chama Deus, é porque foi feita por Deus. Então, seus seguidores, ele se opõe a tudo o que se chama Deus. Que mais? Se opõe ao casamento heterossexual. E continuando, né? A família só pode ser constituída entre um homem e uma mulher. E continuando o versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então como é que você enche a terra de outros seres humanos com 2 homens? Ou com 2 mulheres? É impossível. E aí então, que mais que ele se opõe contra o que se chama Deus? O casamento heterossexual. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 24 diz assim: portanto o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Então, Deus não está dizendo aqui, o homem deixará sua família e se juntará ao seu homem, ou a mulher deixará sua família e se juntará à sua mulher. Não, Deus está constituindo aqui o casamento, homem e mulher. E os seguidores da besta, eles se opõem ao que se chama casamento. Então, o casamento hoje é uma coisa ultrapassada na mente dessas pessoas. É uma coisa ultrapassada, é uma coisa cafona, fora de moda. Então esses são os seguidores da besta. E eu gostaria de pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para que você receba a notificação de outros vídeos. Eu vou chutar aqui que esse vídeo vai ter, se tiver 3 likes é muito, porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir a verdade. As pessoas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir as fábulas, que é o que contam em algumas igrejas por aí hoje. O mundo do entretenimento é um dos instrumentos do inimigo de nossas almas, para afastar as pessoas de Deus, e principalmente os jovens. Então, o entretenimento ele é usado para retirar a ideia da existência de Deus. Porque os jovens, eles se espelham em artistas, em filmes, em estúpidos jogos de videogame, são influenciados por pessoas como esse youtuber, que são o quê? São anti-Deus. Está se reconstruindo uma cultura anti-Deus. Eles querem retirar Deus do seu trono, o que é impossível. Mas eles querem retirar a ideia de que existe um Deus soberano, um Deus superior, que criou todas as coisas. E o mundo está caminhando para isso. Então, essas pessoas como eles são usados porque já tem sua mente cauterizada. Já tem a marca da besta lá. Eles têm a mente cauterizada. Para quê? Para ajudar a se construir um mundo sem Deus. Um mundo anti-Deus.
uma sociedade sem Deus, é uma sociedade perdida. Vivemos tempos em que o errado é certo e o certo é errado. Esse tempo que nós estamos vivendo agora, ele vai ser marcado pela união do mal. Para o seu assalto final, virão tempos em que o mundo vai ser sacudido até os seus fundamentos morais e físicos. Os últimos dias, eles começaram a ser contados a partir do momento do nascimento de Cristo e do seu ministério aqui na Terra. Nesse tempo, já está sendo contado os últimos dias. Nós, provavelmente, seremos a última geração que vai ver esse mundo caótico. Eu espero não estar aqui para presenciar tudo que ainda vai acontecer. E espero que você também não esteja. Esse tempo do fim está descrito em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Sabe isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens, aqui homens, quando a Bíblia diz homens, ela está dizendo humanidade, serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem. Os seguidores da besta, essas pessoas que pensam como ele e vão fazer a vontade dele, são inimigos do bem. Traidores, insensatos, cheios de orgulho, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Aqui nesse capítulo, nesse primeiro versículo, o apóstolo Paulo, ele está tendo uma visão do futuro. Está tendo uma visão futurista, mas também está tendo uma visão para aqueles tempos em que eles viviam. E com olhos de profeta que ele era, ele está nos contando o futuro da humanidade. E nesse capítulo também, ele apresenta um apelo profético para o seu aprendiz Timóteo. E o apelo profético dele, para Timóteo, é sobre as obrigações de Timóteo à luz do futuro da igreja. Então, continuando, Paulo, ele está num calabouço romano, ele está prestes a ser morto. Ele sabe que vai ser morto. Ele está na sala de espera do martírio. Ele vai ser decapitado. A fornalha da perseguição contra os cristãos está a 1 milhão de graus. E ela vem esquentando a cada tempo que passa. Hoje, os cristãos ainda são perseguidos, são mais perseguidos ainda. Lá no Xing Ling já estão sendo perseguidos. O presidente de lá exige que as pessoas, os moradores de lá tirem qualquer imagem que tenha referência a Deus e coloquem a imagem dele. Lá teve uma senhora que só porque ela agradeceu a Deus pelo benefício, como se fosse o Bolsa Família daqui, ela agradeceu a Deus, ameaçaram tirar o benefício dela. Então, nesta carta endereçada a Timóteo, Timóteo é aprendiz de Paulo, ele vai substituir Paulo no ministério de Jesus. Ele é um jovem tímido, doente. E então Paulo dá as últimas recomendações para ele sobre o fim dos dias ou o fim dos tempos. Sobre como enfrentar esses dias. Os últimos dias, eles não serão apenas uma referência escatológica aos últimos dias que antecedem a segunda vinda de Cristo, mas também uma referência a todo o período compreendido entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda. Então, como eu falei lá no começo, o fim dos dias, o fim dos tempos, ele já vem contando desde
desde quando Cristo nasceu e iniciou seu ministério. No versículo 1, ele diz: sabe isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esses dias serão duros, difíceis, furiosos e violentos. Esse tempo não será fácil para viver. Já estamos vivendo. É fácil viver nesse mundo? Não é, não está sendo fácil, está sendo difícil. Aqui a palavra difíceis, no termo grego utilizado, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e o Antigo Testamento, que os judeus chamam de Primeiro Testamento, e o Novo eles chamam de Segundo Testamento, o Primeiro Testamento foi escrito em hebraico. E o Segundo Testamento foi escrito em grego. Então nós estamos lendo o Segundo Testamento. O termo chaleros significa difícil de tolerar, duro, feroz, selvagem. O mesmo termo usado para descrever os endemoniados gadarenos que estavam furiosos. Isso também está lá descrito em Mateus 8:28. Então esses dias serão difíceis, serão dias selvagens. O homem, o ser humano, tem se tornado um ser selvagem, impiedoso, sem amor pelo seu próximo, ou até mesmo pela família. E é isso que nós estamos vivendo. Os pais matando filhos, filhos matando os pais, as pessoas se degladiando por besteira, por coisas efêmeras. É esse tempo que nós já estamos vivendo. Essa fala de Paulo, né, esse termo chaleiros, indica que nos últimos dias a violência ela vai ser incitada por demônios. Preste bem atenção nisso. Aliás, nós já estamos vivendo esse tempo. Então, isso vai aumentar, isso vai se intensificar. E isso está sendo incitado por demônios. Está lá em 1 Timóteo 4:1, que diz assim: mas o Espírito expressamente afirma. Esse Espírito está com a primeira letra maiúscula. Então indica que é o Espírito de Deus falando. Afirma que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, ao seguirem a espíritos, aqui já está em minúsculo, então são espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O mundo, ele vai se tornar num cemitério demoníaco, já está se tornando num cemitério demoníaco. Por quê? Porque as pessoas estão seguindo a ensinos de demônio. Elas não estão seguindo o ensino de Cristo, de Deus, porque eles querem tirar Deus. Existe um país aí que eu não me lembro qual que é, já estão tirando, acho que é na Nova Zelândia, já estão tirando das apostilas das crianças, de livros, toda referência a Deus, a Cristo, tudo que é referência à fé, estão retirando, para que as pessoas, as novas gerações, não tenham acesso a isso. E o que significa um cemitério de demônios? O que significa o mundo se tornar um cemitério de demônios? O diabo, ele não tem sentimentos, ele não ama, ele só odeia. E ele não tem amor por ninguém. Ele não faz ações, boas ações. E tudo que ele faz é incitar o mal. Então as pessoas estão sem alma. As pessoas não têm sentimentos mais umas pelas outras. Por quê? E o que acontece? A pessoa, quando não tem mais isso, ela está morta espiritualmente. Porque ela não tem Deus. Então ela está morta. Por isso o cemitério demoníaco. Porque são pessoas que andam, falam, pensam, mas estão mortas espiritualmente e são manipuladas pelo diabo. Por isso é um cemitério demoníaco. E o que são ensinos de demônios? Leitura de mão, ideologia, que você sendo homem, você pode ser mulher. E você sendo mulher, você pode ser homem, você que escolhe. Você é livre para escolher isso. Ensino de demônios.
igrejas que pregam a teologia da prosperidade, que o mundo é cor-de-rosa, que o mundo é só alegria, não existe tristeza, que é só você ir para a igreja, aceitar Jesus, que os seus problemas acabam. Está tudo tranquilo. Isso é ensino de demônio. Que a pedofilia é uma coisa boa, é uma coisa normal. Inclusive, já tem uma lei, um projeto de lei, que estão querendo aprovar. Está aí o card aqui em cima do vídeo que eu fiz sobre esse projeto de lei. Se eu não me engano, chama As Novas Famílias do Século XXI, uma coisa assim. Está aí no card aí. Então isso são ensinos de demônios. A violência contra a mulher que tem aumentado vertiginosamente. Homens que agridem as mulheres, que matam as mulheres só pelo simples fato de não querer mais continuar com o companheiro. E não é à toa, porque o cara é violento, porque o cara é mulherengo, porque o cara vive em boteco, bebendo, é viciado em drogas. E a pessoa não aceita e vai lá e mata. Então isso é ensino de demônio. Fala, não, você não pode aceitar, imagina, vai te largar, mata ela, não fica com você, não fica com ninguém também. Não, imagina, você sente atração por criança, normal isso aí, cara. Entendeu? Satanás, ele age na mente das pessoas. Ele não vai aparecer para você com um garfo e um rabo em forma de seta e um par de chifres para dizer para você fazer essas coisas. Não é assim que funciona. Então, a violência está sendo incitada por demônios. No versículo 2, agora, começa a se descrever o estado da sociedade moderna. Né? Tanto da sociedade moderna como da sociedade daquela época. Mas Paulo está tendo uma visão futurista ali. Então nós vamos ver algumas das características das pessoas que seguem o anticristo, que já tem a sua marca da besta, e que seguem, fazem tudo aquilo que Satanás quer. Ao todo são 18, mas eu só vou ler aqui 7 delas para que o vídeo não fique tão comprido. Então a primeira, os homens, ou seres humanos, serão egoístas. Do grego philautos, significa que ama a si mesmo, bem atento aos próprios interesses. As pessoas estão cada vez mais narcisistas. O que importa é o seu próprio bem-estar, mesmo que para isso elas tenham que causar o mal-estar do seu próximo. Essa tendência à idolatria do eu tem arrebentado com relacionamentos, tem arrebentado com famílias. Os egoístas, eles só pensam em si mesmos. Então as pessoas, elas fazem de tudo, com essa era digital agora, fazem de tudo para aparecer, para ter likes, para ter dinheiro, para enriquecer, mesmo que para isso tenha que passar por cima de quem for. Mesmo que para isso tenha que matar o próprio pai, a própria mãe, para herdar aquilo que os pais demoraram anos para construir. Então, como Satanás age na mente, dizendo, pô, você quer dinheiro, você quer independência, pô, mata seus pais aí e fica com a grana deles. Como se isso fosse possível, como se a polícia não fosse investigar e chegar aos verdadeiros assassinos. Muitos casos nós temos visto por aí. Então as pessoas são manipuladas pelo diabo e não percebem e acham que são espertas, são inteligentes. Então essa idolatria do eu tem arrebentado com as famílias. É eu primeiro, eu e eu. Eu quero, eu vou, eu pego. E não importa o que eu tenho que fazer, eu quero e acabou. Os egoístas, eles são como um ouriço. Eles são aveludados por dentro e espinhosos por fora. Então por dentro eles passam, transmitem que são pessoas educadas, que são pessoas amáveis, e na verdade não são. E o ouriço por dentro ele é aveludado, ele não tem espinhos, mas por fora ele é coberto por espinhos. O lema das pessoas egoístas é o sucesso a qualquer preço.
e fama a qualquer preço. O egoísmo será a marca dos últimos dias, e nós já estamos vendo isso. As pessoas são egoístas. Não pensam no próximo. Segunda característica, orgulhosos ou jactanciosos. Uma coisa puxa a outra. Então o egoísta, além dele ser egoísta, ele é orgulhoso. Do grego alazon significa pretensioso, ostentador, fanfarrão. Refere-se a pessoas que proclamam virtudes que não possuem. Se apresentam mais fortes, mais sábias, mais abastadas do que realmente são. Essas pessoas são como o albatroz. Então, essas pessoas, elas demonstram ser uma coisa e ter uma coisa que elas não têm. E elas ostentam coisas que nunca tiveram. E algumas não têm nada e demonstram que têm. Querem mostrar que tem alguma coisa. O albatroz, ele tem o papo muito grande, né? Tem um papo muito grande, falam muito, muita coisa e no fim não é nada. São como restolho também. Embora xoxo, jamais se dobram. Então são pessoas o quê? Orgulhosas, elas não se dobram à palavra de Deus. Elas atacam a Deus. Esse último carnaval que nós tivemos foi a gota d'água que transbordou a paciência de Deus. Porque o que fizeram lá, Deus já ficou mais irado do que ele já está. E falou, não, agora vocês conseguiram me irritar. E aí veio o quê? A pandemia. Que é para colocar todo mundo em seu lugar, para mostrar que nós não somos nada. Que se não for pela ajuda de Deus, nós não somos nada. E mesmo assim tem pessoas que não vão se dobrar, não vão abaixar o nariz. E continuam atacando Deus, atacando o cristianismo, atacando os cristãos. E essas pessoas que frequentam essas igrejas, que pregam prosperidade, que a vida é um mar de rosas com Deus, com Cristo, né? Que é só alegria, é só dinheiro na conta, é só carrão, só casa bonita. Essas pessoas não vão suportar a perseguição que vai acontecer, vai se intensificar. São pessoas fracas, vazias. Elas não vão suportar isso. A afeição verdadeira, ela vai ser extinta, já está sendo extinta da terra. E o que vai prevalecer é a afeição fingida. As pessoas vão te adular, vão te agradar, só se você tiver... Já é assim, né? Isso já acontece já. E elas só te agradam, só te adulam se você tem alguma coisa para dar em troca. Caso contrário, você não é nada. Você não serve para nada. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão usando pessoas e amando coisas. Esse é o padrão anticristo de ser. É isso que está acontecendo no mundo e vai continuar. Isso não adianta você achar que o mundo vai ter conserto. Não tem. Só vai ter conserto quando Cristo voltar pela segunda vez. Aí vai ter conserto. Até lá, esquece. E fica do lado dele. Para que você não sofra as coisas que vão acontecer ainda. Terceira característica dos seguidores diante do anticristo. Arrogantes, do grego uperefanos, significa ato de mostrar-se acima dos outros, desprezam as pessoas. Eles têm mania de grandeza e veem a si mesmos como superiores aos demais, nutrindo certo desprezo por todos, exceto por si próprios. Vê como uma coisa puxa a outra? Então os arrogantes, eles acham que estão acima da carne seca. Porque tem um cargo melhor, porque tem mais dinheiro na conta, porque tem um carro melhor. Então acha que está acima de todos, tá? É melhor que todo mundo. E mal sabe ele que quando morrer,
vai feder vai feder igual ao que é menos que ele. Vai apodrecer e vai ser julgado também, assim como o menor que ele. Quarta característica, blasfemadores. Do grego blasfemos, significa difamador, que injuria, que fala mal. São aqueles que falam mal, injuriam contra tudo aquilo que vai contra seus propósitos profanos e contra suas ideologias malignas. É o que está acontecendo. As pessoas não querem Deus. Essa é a verdade. Doa quem doer. Elas querem balbúrdia. Elas querem viver no pecado, se revolvendo como porco na lavagem. Elas não querem saber de ter uma vida santa. A palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. A santidade é para poucos. As pessoas querem viver no pecado mesmo, fazendo o que quer, o que dá na cabeça. Então, tudo aquilo que vai contra os propósitos profanos delas, elas não aceitam. E Deus é um Deus santo, Ele não aceita sujeira. Não adianta. Ele não aceita. Por isso, blasfemam contra os cristãos. Porque as pessoas não estão acostumadas com pensamentos conservadores. O conservadorismo virou objeto de museu. São poucas as pessoas que pensam como Deus, porque Deus é conservador. Ele zela pela família, pelo casamento duradouro. E as pessoas não querem mais isso, elas abominam isso. Então blasfemam contra o Criador, e isso irá se intensificar. Isso vai intensificar. Não importa o quanto você ore, embora orar seja necessário. Nós cristãos, nós que cremos em Deus, na ressurreição de Cristo pelos nossos pecados, para nos salvar, nós temos que orar. Quinta característica, caluniadores, do grego diabolos. Ó, como casou. Anticristo vem do diabo e os seguidores dele são caluniadores. Eles caluniam os cristãos, caluniam aqueles que pensam diferente deles. Aplica-se às pessoas que, por se oporem à causa de Deus, podem ser descritas como agindo. Presta atenção nisso aqui. Vou ler de novo. Caluniadores, do grego diabolos, aplica-se às pessoas que, por se oporem à causa de Deus, podem ser descritas como agindo da parte do demônio. É isso mesmo que você ouviu. Ou tomando o seu partido. Então são pessoas que são partidárias de Satanás. Estão ali coladinho com ele. Concordam com os pensamentos, com as ideologias dele, que ele implanta nas pessoas. Como eu disse no começo do vídeo, o diabo não vai aparecer para você com um garfo, um par de chifres e um rabo em forma de seta. Ele vai agir na sua mente. E se a sua mente não está ocupada com as coisas de Deus, com as coisas do alto, você está suscetível a ele. E ele vai fazer de você gato-sapato. Você é um fantoche, vira um fantoche de Satanás. São especialistas em disseminar mentiras e intrigas. Jogam umas pessoas contra as outras, cavam abismos em relacionamentos. Esse é o pecado que Deus mais abomina. Que pecado é esse que Deus mais abomina? Provérbios 6, do 16 ao 19, do versículo 16 ao 19, diz assim: há 6 coisas que o Senhor detesta, e a 7ª ele abomina. A primeira, olhos altivos. Tem tudo a ver com essas características que nós estamos lendo aqui. Os arrogantes. Língua mentirosa. Acabamos de ler agora. Os blasfemos. Ou os caluniadores. Mãos que derramam sangue inocente. É a terceira. Um coração que maquina projetos iníquos.
O que é um coração que projeta, que maquina projetos iníquos? Pandemia, ou falaram, opa, oportunidade para a gente meter a mão no dinheiro. Oportunidade ótima para meter a mão no dinheiro. Então, está maquinando no coração, projeto iníquo. Fala, vamos comprar essas máquinas para respirar. E às vezes se precisa de 3, nós vamos pedir 1.000. Se custa R$100, nós vamos pôr na nota lá que custa 1 milhão. Projeto iníquo. É um exemplo, tá? É um dos exemplos. Pés que se apressam a correr para o mal. Serve para esse exemplo também. Gente, já acorda. O que eu vou fazer de mal hoje? Quem que eu vou ferrar hoje? Quem que eu vou prejudicar hoje? Já o pé já está querendo correr para o mal. Testemunha falsa que fala mentiras. Essa é a sexta coisa que Deus odeia. Testemunha falsa que fala mentiras. Caluniadores. Acabamos de ler agora. E a sétima. O que semeia contenda entre irmãos. Caluniadores. Caso você não saiba, se você não tem nenhum parentesco comigo, ou com outra pessoa, mas nós somos considerados irmãos em Cristo. Então aquele que semeia contenda entre irmãos, seja da mesma família ou não, Deus abomina você. Deus abomina esse tipo de gente. Tá pesado para você? Essa é a palavra de Deus, pura, nua e crua. Essa é a palavra de Deus. Sexta característica, inimigos do bem. Do grego afilagatos, significa aquele que se opõe à bondade e a pessoas do bem. Nós vemos, tem um vídeo aí circulando na internet de uma senhora sentada num restaurante, acho, cristã, e eu não sei o que aconteceu lá, o que ela falou sobre Cristo, e uma multidão de pessoas indo para cima dela, hostilizando ela, porque ela simplesmente falou o nome de Cristo. Então essas pessoas são inimigas do bem, elas querem confusão, elas querem balbúrdia, elas querem o caos, são usadas. Deus ama a todos, mas se você não se converte dos seus maus caminhos, e não pede perdão, e não se arrepende do que você faz, você não adianta, Deus não vai se aproximar de você. Aqueles que se opõem à bondade e a pessoas de bem, não gostam das coisas puras que Deus instituiu. Toda pessoa que se opõe àquilo que se chama Deus, que são coisas puras, que são coisas boas, elas são inimigas do bem. Tem um vídeo também de um transexual, sei lá o que ele é, dizendo, num show dizendo que Jesus é travesti. Chegou a esse absurdo. Então se opõe a tudo que é bom. Por quê? Porque quer justificar o seu pecado. Ele quer justificar o seu pecado. Não, mas Jesus é travesti também, então eu posso ser. Então são pessoas que nunca leram a palavra, nunca abriram a Bíblia para entender quem é Deus, quem é Jesus. A Bíblia diz que existem vasos. Nós somos considerados vasos. A Bíblia, quando fala vasos, são as pessoas. Foram feitos para honra e outros para desonra. Então tem pessoas que nunca vão se converter, que nunca vão se dobrar a Cristo. São vasos de desonra.
Não gostam das coisas puras que Deus instituiu, como o casamento, homem e mulher, a família, a ética, a moral e os bons costumes. São como urubus, preferem a podridão. O seu paladar moral está morto, se perdeu completamente. Perderam completamente a sensibilidade do que é certo e o que é errado, do que é puro e o que é profano. Essas pessoas têm uma atração mórbida por aquilo que está podre. Elas gostam de coisa podre, coisa suja, coisa mórbida. Apocalipse 22, do versículo 11 ao 15, diz assim: continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Jesus dizendo: eis que venho em breve, e está comigo meu galardão para retribuir a cada um conforme as suas obras. Fez coisa ruim? Você vai receber o galardão de Deus. Se você fez coisas boas, você vai receber o galardão de Deus. Embora a salvação não seja só por obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Não existe outro Deus acima nem abaixo. Só existe um. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Só tem uma porta na cidade santa de Deus, e é pela frente. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então esses ficarão de fora da cidade santa. E quando Jesus diz aqui no versículo 11, continue o injusto a praticar a injustiça, e continue o imundo a ser imundo, o santo continue a ser santo, e o justo continue a ser justo, ele não está incentivando a pessoa a continuar fazendo coisa errada. Ele está dizendo que a pessoa será julgada por aquilo que escolheu fazer. É simples assim. Se você escolheu praticar no mundo coisas impuras, coisas sujas que Deus abomina, você será julgado por isso e você vai ser recompensado por isso. Então, tome cuidado. Sétima e última. São mais amigos dos prazeres do que de Deus. Do grego philedonos. Significa que amam os prazeres. Essas pessoas adoram a si mesmas em vez de adorar a Deus. São ególatras e narcisistas. Vivem para satisfazer os próprios desejos. Fazem da vida uma corrida desenfreada em busca do prazer imediato. Então essas pessoas são mais amigas da bebedeira, das drogas, da prostituição, da difamação, do que amigas de Deus. Elas gostam mais das coisas sujas do que das coisas puras. Elas adoram a si mesmas. Eu me basto. Eu sou mais lindo, eu sou mais rico, eu sou mais gostoso, eu sou mais... Essas pessoas são inimigas dos prazeres, são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Então essas são as 7 características daqueles que vão seguir o anticristo, que já possuem a marca da besta. Na minha opinião, a Bíblia não especifica se é um chip ou o que é. Mas para mim a pessoa já é marcada já. E tem gente que não vai se dobrar nunca. Então ela já está marcada. O entretenimento, como cinema, TV, teatro, jogos, entre outros, tem doutrinado e ditado as regras de conduta e comportamento que a sociedade deve seguir. Os homens estão se afeminando e as mulheres estão se masculinizando. Isso tudo nós vemos em filmes, em comerciais,
porque querem empurrar isso goela abaixo. Os filhos estão perdendo o respeito pelos pais e estão perdendo o respeito pelos mais velhos também. O funk, por exemplo, diz como uma mulher deve ser tratada. É no tapa, é cachorrona, é aguinha pocotó, é sei lá o quê. Os filmes de ação dizem como nós podemos resolver os nossos problemas financeiros, problemas interpessoais, como é na bala, no soco. É assim que o entretenimento é usado. O entretenimento é usado para desconstruir o ser humano. Eu estou dizendo aqui que você não pode ver televisão? Pode. Mas escolha o que você assiste, escolha o que você ouve, escolha o que você vê, escolha o que você lê. As novelas. As novelas. Esse é um exemplo de como a sociedade deve se comportar. As novelas ditam as regras de como se deve se comportar no casamento, na sociedade. Né? Nas novelas, o casamento é uma coisa ultrapassada. Então, o homem que é homem, ele tem que ter amante. O homem que é homem, ele tem que beber, tem que fumar. De vez em quando dá um tapa no cigarrinho do capeta. Esse é o homem de verdade. Esse é o homem que a televisão mostra que ele tem que ser. E as mulheres? Mulher tem que ser, entendeu? Se vestir de um jeito que chama a atenção do homem. Seminua. Essa é a mulher de verdade. Essa é a mulher empoderada. E outra coisa, a mulher tem que odiar o homem. Essa é a nova política feminista. Mulher tem que odiar o homem. Ponto final. Essa é a mulher empoderada, a mulher que odeia o homem. Então, nas novelas mostra que o casamento monogâmico está passado, coisa careta, meu. Entendeu? Coisa ofensiva, e é ofensivo isso aí. Se você é casado com uma pessoa há mais de 20 anos, 30 anos, é ofensivo. O que é isso? Como assim você é casado há tanto tempo? Não, tá errado isso aí. Isso aí ofende a nós. A humanidade está perdendo completamente qualquer respeito à autoridade e soberania de Deus. E o que espera colher disso? Flores? Não, vai colher anarquia, confusão. Esse é o maior sinal da decadência de uma nação. Esse tempo do fim é uma época de terrível florescimento do mal. Escuta isso aqui. Em que todos os alicerces morais serão sacudidos. É uma confrontação com as forças do mal. O mundo se tornará ainda mais mundano. Estamos vivendo um tempo de ativa oposição ao evangelho da verdade. Ou seja, isso aqui que eu estou pregando para você é o evangelho puro e verdadeiro. Então, tem uma oposição contra esse evangelho. Tem pastores que não querem que você ouça esse evangelho. Por quê? Para que você possa enriquecê-los. Então você vai lá em certas igrejas e eles pregam que você nasceu para ser cabeça e não cauda, que você vai ser próspero, que você vai sempre ter dinheiro, nunca vai ter falta de nada. A oposição à verdade não é uma situação passageira. O que nós estamos vivendo agora não é passageiro, isso vai ser permanente. Da presente era. É uma característica permanente da presente era. O caos da sociedade é resultado daquilo que os seres humanos são. Jean-Jacques Rousseau, esse homem que está aparecendo aí, equivocou-se quando declarou que o ser humano é essencialmente bom. Assim como John Locke. Quando afirmou que o homem... John Locke é esse que está aparecendo aí também. Quando ele se equivocou quando ele afirmou que o homem é uma tábula rasa, uma folha em branco, produto do meio. Mas não é o meio que corrompe o ser humano, é o ser humano que corrompe o meio. O ser humano não está corrompido por causa do mundo ao redor. O ser humano corrompe o mundo ao redor. O mundo ao redor que está corrompido pelo ser humano. E eu termino com essa frase: é do coração que procedem todos os maus desígnios. Está lá em Tiago. A sociedade, se eu não me engano, está lá em Tiago.
A sociedade rendida ao pecado é apenas um reflexo próprio do ser humano pecador. Esta é a mensagem que eu gostaria de deixar para você, que você possa refletir sobre isso. E curta o canal, se inscreva no canal. Se você se identificou com essa mensagem, compartilhe. Se ela tocou no seu coração, se inscreva, acione o sininho para que você receba as outras notificações. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abrir a sua mente, que Deus possa abrir o seu coração para receber a palavra pura e verdadeira, para que você não seja enganado. Fique com Deus e até a próxima.